Senhor Presidente da Mesa do Congresso, Senhor Presidente da Comissão Política Nacional, minhas senhoras e meus senhores, temos-nos visto abraços ao longo de 8 e penosos anos com uma governação essa que, desde a obtenção da maioria absoluta por parte do Partido Socialista, se traduziu numa galeria de horrores, numa imparável somatório de casos que envenenam a vida pública e corroem a confiança dos cidadãos. Essa governação, as mais das vezes, se ancorou na mentira, na falsidade, na meia-verdade. E isso conduz a que se acicatem ânimos, a que se despertem angústias, a que os portugueses procurem soluções onde não as há. Numa palavra, que os portugueses olhem para soluções extremistas e não para soluções moderadas. Este governo nivelou Portugal por baixo. Nivelou Portugal por baixo, desde logo, na saúde, em que se assistiu a uma migração para os seguros privados, em que as pessoas ganham mais 10, 15 ou 20 euros por mês, mas demoram 500 dias para obter uma consulta ou para obter uma cirurgia. Nivela por baixo na educação, em que no princípio do ano letivo 100 mil alunos, repito, 100 mil alunos, numa grosseira violação da igualdade de oportunidades e do acesso ao ensino dos nossos jovens, ficaram privados de aulas a pelo menos uma disciplina. Nivela por baixo no crescimento económico, em que somos impenitentemente empurrados para a cauda da Europa. Mas tão importante quanto isto é que nivela por baixo no despautério ético, no falhanço moral, no plano dos princípios e dos valores que afastam as pessoas da vida pública. Nós queremos que as pessoas voltem à vida pública. Nós queremos que as pessoas acreditem em nós. Nós somos pessoas de bem. Nós não somos as únicas pessoas de bem, mas somos pessoas de bem que seguramente terão a capacidade de apresentar um projeto político que mereça a confiança dos cidadãos. Mas perante todos estes episódios, perante as demissões em cascata de ministros e secretários de Estado, perante a capitulação do Governo, o que sucede? O Partido Socialista pede desculpa? O Partido Socialista responsabiliza-se? Não. O Partido Socialista não faz uma coisa nem outra. O que o Partido Socialista faz, como sempre em momentos críticos da sua história, é lançar mão da mais infame, baixa e injustificada política do medo. Hoje temos a política do medo. E em que é que se traduz a política do medo? A política do medo traduz-se no seguinte: falemos de pensões. O Partido Socialista diz: tenham medo do Partido Social Democrata, porque o Partido Social Democrata corta as pensões. O Partido Social Democrata corta as pensões? Então quem há um ano atrás quis cortar pensões em 1.000 milhões de euros foi o Partido Social Democrata? Nós é que somos os maus da fita. Cuidado que o Partido Social Democrata baixa os salários. O Partido Social Democrata baixa os salários. Então fomos nós que permitimos que os funcionários públicos perdessem salários porque a atualização da inflação, a atualização dos salários foi abaixo da inflação? Somos outra vez os maus da fita? É o medo que se instala, o medo da privatização da saúde. Então os portugueses têm que ter medo da privatização da saúde, se batemos todos os recordes de seguros de saúde e só os portugueses
ricos é que têm acesso à saúde? Os remediados e os pobres estão numa situação insustentável? Eu não acredito nisso. Eu acho que este Partido Socialista está cansado de governar, mas jamais se cansa do poder. O Partido Socialista está cansado de governar, mas jamais se cansa do poder. E eu quero vos dizer, não tenhamos medo, tenhamos orgulho. Nós estamos à altura. Nós fomos sempre chamados nos grandes momentos da nossa história nos últimos 50 anos. Fomos chamados na consolidação da democracia com Sá Carneiro. Fomos chamados na entrada e na década de ouro da entrada na União Europeia com Cavaco Silva. Fomos chamados na primeira bancarrota de Guterres com Durão. Fomos chamados com Pedro Passos Coelho depois da crise de valores e da bancarrota financeira para a qual nos empurraram. Nós estamos à altura. Mas eu chamo a atenção a todos. Nós temos que dar ao Luís Montenegro e ao PSD não uma maioria de circunstância que nos transforme num governo de turno. Nós não desejamos ser um governo de turno. Nós queremos ser um governo que abra uma nova página de crescimento, vitalidade à economia portuguesa, mas que o faça com respeito pelos trabalhadores, com respeito pelos médicos, com respeito pelos professores, com respeito pela nossa sociedade. É isso que nós queremos. Por isso, eu atrevo-me a deixar um caderno de encargos. O Luís hoje de manhã fez uma extraordinária intervenção em que assinalou os pontos dramáticos que sublinham o esgotamento do governo ao longo dos últimos 8 anos. E à tarde, já mais à tarde, falará de pontos essenciais. Eu queria só, antes de terminar, sublinhar aqui alguns. Primeiro, é preciso um governo que reduza o esforço fiscal exigido aos cidadãos. Segundo, é preciso um governo que seja ousado nas políticas para que os nossos jovens tenham uma oportunidade e não sejam obrigados a escolher entre o seu país e o seu futuro. Terceiro, é preciso um governo que tenha bom senso de criar regras claras sobre a imigração, sempre privilegiando, sem ofender ou menosprezar quem quer que seja, as proveniências que nos sejam culturalmente mais próximas. Quarto, um governo que refute esta absurda política de habitação que impede qualquer cidadão comum de ter acesso a ela. Quinto, um governo que dê mais liberdade de escolha aos cidadãos na saúde e maior autonomia às escolas na definição do seu projeto educativo. Sexto, um governo que promove uma cultura de mérito, de reconhecimento, de empenho, de esforço e tenha respeito por quem investe, não só pelas pequenas e médias empresas, mas também pelas grandes empresas que são necessárias para elevar o valor acrescentado da nossa economia e abrir uma nova página de crescimento e de progresso. Sétimo. Companheiro, tem que terminar. Terminarei já, Sr. Presidente, com a sua autorização. Sétimo, um governo que faça exatamente o oposto do que o governo do Partido Socialista tem feito. Um governo que tão simplesmente fale verdade. Um governo que fale verdade. Os cidadãos têm direito a isso. Esta, minhas senhoras e meus senhores, é a última oportunidade de Portugal mudar de vida. Uma sociedade mais envelhecida, decepada do arrojo dos mais jovens, caminhará inexoravelmente para uma imparável gestão de declínio. A nossa função, a nossa obrigação enquanto cidadãos
para lá da nossa militância do PSD, é travar esse declínio. E para isso é preciso uma nova maioria. Uma maioria ampla, uma maioria forte. Uma maioria que tem um nome, Luís Montenegro. Muito obrigado. Viva o PSD! Viva Portugal! Muito obrigado, companheiro.